Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai apresentar Curitiba de um modo diferente, porque a gente vai ver a capital paranaense a partir dos seus prédios e edifícios. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz. Ali atrás, esse edifício mais alto é o Araucária, que a gente pode perceber já nele uma inovação que a gente vai falar várias vezes ao longo do nosso vídeo. O Araucária foi projetado em 1969, foi inaugurado em 69 na verdade, e ele tem um marco bem importante que é o seguinte: as suas janelas que têm um ritmo, têm uma intensidade, algo bem diferente do que a gente via nas construções curitibanas ali da virada do século, da virada das décadas, de 1960 para 1970. Ele fica ali na 13 de Maio, aqui pertinho da Praça Santos Andrade. E essa já é a nossa primeira indicação de visita, de olhar para você. Hoje a gente vai, como eu falei, conhecer Curitiba a partir das suas edificações. E aqui já no na nossa segunda parada, também na Praça Santos Andrade, a gente tem o Teatro Guaíra, esse marco não só da dramaturgia curitibana, mas também da arquitetura. Essa é uma das obras mais importantes do Rubem Meisner, que é um arquiteto fundamental na história de Curitiba. E a gente vai ver ao longo do nosso vídeo porque Curitiba tem uma tradição dentro da arquitetura. Ali, na frente, o famoso mural do Poti e aqui aquele hall tão característico do Teatro Guaíra e que foi projetado, na verdade, como uma solução técnica pelo Meisner. O Meisner, a gente vai ver ao longo do nosso passeio, ele foi importantíssimo porque foi dele também o projeto do Terminal Guadalupe e, na verdade, da rodoferroviária agora, e também do Teatro da Reitoria e de vários outros empreendimentos. Olha só, ele começou a ser construído em 1954 e depois, por também questões técnicas, ele demorou um pouquinho para ser finalizado. E hoje é, como a gente comentou, um dos cartões postais aqui de Curitiba. A nossa segunda parada também está nessa mesma esquina e a gente já vai mostrar. Uma coisa importante de a gente falar sobre o Teatro Guaíra antes de a gente ir para o nosso terceiro edifício é o quanto ele era audacioso para a época, o quanto o Meisner foi revolucionário ao criar soluções práticas dentro da obra. Isso é bem importante de a gente frisar. O nosso segundo prédio, nosso terceiro prédio, na verdade, é esse aqui, o edifício Marumbi, que foi o primeiro arranha-céu de Curitiba, olha só. Inaugurado em 1948, o projeto de Romeu Paulo da Costa também era revolucionário para a época, com esses traços modernos, com essas sacadas integradas ao edifício e esse canto arredondado, que na verdade seguia uma normatização da época. Então ele era assim, não só por uma questão estética, mas por uma questão também legal. Olha só, uma curiosidade foi, nesse térreo funcionou uma loja da Livrarias Curitiba, que era a loja que a gente chamava, eu trabalhei na livraria já, a gente chamava de Capital. E era uma loja que, apesar de ter livros, ela era muito mais focada nos artigos de papelaria, justamente porque aqui é um ponto de táxi. Então acontece que os taxistas vinham na loja comprar recibos, canetas, cadernos. Então tinha uma circulação bem grande desse público. O ponto ainda existe aqui, mas obviamente não é aquilo que era antes. Uma curiosidade é, em 1952, um acrobata estendeu
uma linha, eu não lembro se é esse o termo técnico exatamente, da ponta do Marumbi até o edifício Copacabana, que fica aqui atrás do Guaíra, que também era um edifício alto, não tão alto quanto o Marumbi, mas que acabou atravessando. Então foi também um marco para Curitiba naquele momento. Vamos lembrar que era uma época em que a Curitiba, que a gente conhece hoje, não existia. A cidade estava se verticalizando ainda. Ela passava a um processo, aquilo que a gente sempre fala, o processo de modernização da cidade. E claro, essa experiência urbana ao ônibus de turismo, essa experiência urbana também se transformava. Olha só que bacana, vamos olhar ele do lado aqui. Provavelmente em reformas agora. Então, era um momento em que a Curitiba que a gente conhece hoje não existia e ela passava por um momento de transformação, tanto nessa modernização da arquitetura, quanto numa modernização da própria cidade, do povo, por assim dizer. Então, a arquitetura naturalmente acompanhava essas necessidades de reconstrução, tanto do espaço urbano, quanto de uma identidade para a cidade. Para isso que a gente entende hoje como a identidade de Curitiba. Aqui a gente tem, claro, o prédio da Universidade Federal do Paraná, prédio histórico, mas eu nem vou falar sobre ele porque a gente tem um vídeo inteirinho sobre ele aqui no canal, em que a gente visita o prédio histórico, conhece as suas dependências, visita o museu que tem lá dentro. Então, se você quiser conhecer esse edifício histórico aqui de Curitiba, eu sugiro que você assista a esse vídeo que está muito completinho. Aqui a gente tem uma construção também que agora já está modernizada, que é o Hotel O'Hara, mas que, olha só, ele tem também uma complementação com essa fachada, que eu acho que é eclética ou neoclássica e que acaba abraçando a modernização. Curitiba tem muito disso, dessa junção entre o novo e o antigo, entre aquilo que é moderno, né, aquilo que está contemporâneo, na verdade, e aquilo que é clássico, aquilo que está já dentro da história. Como, por exemplo, aqui, o prédio também da Previdência Social, que também é um prédio bem marcante pelas suas linhas modernas para a época. Tem quase que um brutalismo também, se a gente parar para pensar, que é essa coisa mais forte. A gente vai ver um pouquinho disso também adiante num dos últimos prédios que a gente vai visitar, mas que são essas linhas do concreto, essas linhas pesadas, mais fortes, quase como marcações mesmo, assim, marcações a ferro, mas que tem a sua beleza incrível. E o brutalismo, ele é um resultado da Segunda Guerra, de quando faltavam materiais para você poder construir e acabava se tendo que construir com aquilo que se tinha. Olha só. Obviamente que ele não é um prédio brutalista, eu falo isso mais por conta dessas, eu não sei o nome técnico, mas dessas janelas, dessas incorporações, eu realmente acho isso muito bonito. Ele estaria mais para um prédio moderno mesmo. Aqui, a sede dos Correios, na sua tradicional também arquitetura Art Deco, foi muito importante ali no começo do século XX, vamos mostrar ali melhorzinho, e que foi uma resposta também de Curitiba a uma europeização, digamos assim, da sua arquitetura. Então ele deixava, Curitiba queria dizer,
estou também antenada com aquilo que há de moderno, na época. E, obviamente, adotava essas características. Não sei se vocês percebem, mas ali, ó, Leminski. Vamos ver se a gente consegue ver de perto. Alguns lugares aqui do centro, obviamente que a gente já passou, você já viu, mas a gente nunca falou de alguns edifícios aqui do centro. E é por isso que é tão importante a gente voltar neles, passar com cuidado, olha só. Curitiba cada vez mais ganhando arte pelas ruas. Vamos lá. E aí, o que você está achando de conhecer Curitiba por esse outro ângulo? A gente está mostrando a capital paranaense de uma maneira distinta do que a gente sempre está comum, do que é sempre comum a gente mostrar. Aqui a gente tem a Estação Central, que é uma das estações mais importantes do transporte coletivo de Curitiba. E olha só que engraçado, o Leminski está aqui, e aqui, onde é a sede dos Correios, era para ter sido transformado no Museu de Poesia Paulo Leminski. E acabou nunca saindo do papel, o que é, obviamente, uma pena. Vamos notar mais uma coisinha também. A gente não vai andar muito pela 15, porque já tem um vídeo da 15 mostrando os prédios. Então a gente vai também tentar conhecer outros espaços. Olha só, quanta janela. Como a iluminação é algo importante dentro da arquitetura moderna. A eletricidade foi aquilo que dentro da história a gente entende também como um dos elementos de modernização das cidades, mas aqui a gente tem dentro da arquitetura essa necessidade de você buscar a iluminação natural. Vamos descer aqui. No final dessa rua, a gente tem aquele prédio famoso em que os ônibus passam por dentro dele. É justamente aqui, ela é Presidente Faria e depois ela se torna Travessa da Lapa. Vamos... que é o Smart Living. Living Smart, na verdade. Vamos até lá. A gente chegou a fazer um shortzinho sobre ele aqui no canal, mas a gente vai mostrar ele de novo para vocês, que eu acho que ele é um prédio que vale muito a pena a gente relembrar. Hoje é daqueles vídeos em que a gente sai caminhando mesmo, batendo perna, a gente vai para um lugar, volta para um ponto próximo, porque é isso, a gente está passeando mesmo pela cidade. Esse prédio bem alto, aqui ao fundo, é o Shopping Itália, ou Centro Comercial Itália, que foi também por muito tempo um dos prédios aí mais altos de Curitiba, ou um dos, não necessariamente o mais alto, mas que tinha uma simbologia bem importante para Curitiba, porque ali o shopping embaixo, por sinal, onde havia uma livraria, eu lembro que quando era criança ganhei um livro dali, mas é o consulado da Itália também. Aqui a Marechal Deodoro, que a gente já mostrou aqui para vocês, ó, muitos prédios. Depois a gente vai voltar num prédio importante ali também, e a gente vai explicar o porquê. Por isso que eu falo que a gente vai e volta hoje. Agora a gente consegue atravessar. Então aqui também a Marechal Deodoro, a gente já passou por ela em outros momentos, a gente já contou algumas histórias dela, mas a gente vai passar. Eu sempre acho super legal essa passagem aqui
Travessa da Lapa, na sede da Caixa. Que também tem, olha só, seu charme, né? Olha só que bacana. Mas não é isso que a gente vai ver agora. Então, Curitiba, a gente sempre comenta, ela tem essa cidade que habita e orbita entre esses muitos espaços. Isso é legal por quê? Porque mostra como é uma cidade não só antenada com a vanguarda, mas também com o seu próprio passado. E olha ali, o Living Smart, que é um prédio construído em 1994, inaugurado em 1994, e que tem aquele vão lá, ó, aquele vão ali, ó, o ônibus passa por dentro dele. Por quê? Porque aquele terreno previa uma passagem para os ônibus, para o transporte coletivo. E obviamente que para não perder espaço, para não perder a oportunidade de construção do prédio, essa foi uma solução encontrada pelos arquitetos e, sinceramente, ficou bem interessante e é icônica também aqui dentro de Curitiba. Começar, vamos lá. Aqui a gente está na rua José Loureiro e eu acho que a gente nunca chegou a mostrá-la aqui no canal. A gente passou perto, mas nunca chegou a andar por ela. Aqui também é uma rua, uma área de comércio popular. A gente está uma quadra para cima da Pedro Ivo, que já tem vídeo aqui no Curitibando, e uma quadra para baixo então da Marechal e 2 quadras para baixo da Rua 15 de Novembro. Que eu falei, a gente não vai ficar mostrando muito todos os prédios que tem lá, porque a gente já tem 2 vídeos em que a gente mostra os prédios da Rua 15. Então, tá chovendo no molhado. Espero que vocês já tenham visto, porque vale a pena ver esses 2 vídeos. A gente vai entrar agora na Rua Barão do Rio Branco, que a gente já falou sobre ela aqui no canal também. Por quê? Porque ela faz aquele eixo que a gente já falou algumas vezes, da estação ferroviária pro passeio público. Depois ela vai virar a Rua Riachuelo lá na frente, e a Riachuelo tem um vídeo só para ela. Antes de a gente continuar, olha só. Esses prédios são unidades de preservação, então eles fazem parte da história curitibana. São prédios que contam a história da cidade nas suas fachadas, olha só. Por sinal, aqui a Barão do Rio Branco é uma das áreas com maior número de unidades de preservação. Eu acho que, se eu não me engano, são 23. Então, assim, é coisa pra caramba. Ruas como a Saldanha Marinho, por exemplo, tem 10. Então, só pra gente ter uma ideia de como é importante. Alguns prédios são mais preservados. Outros, infelizmente, nem tanto. Olha só, aqui atrás de mim também, a gente tem vários exemplos. Quem assistiu ao vídeo da Family Hour vai lembrar da importância dessas sacadas para a rua como mostra de status social. Então, por isso que elas são sempre tão proeminentes. A gente vai chegar agora também uma outra belezinha do Meisner, que é esse prédio vermelho ali na frente, mas eu vou atravessar que vai dar pra gente mostrar bem melhor para vocês. Primeiro, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal,
aquele convite para que você então se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com a sua família, com os seus amigos e preste atenção nesse casarão aqui, desse lado. Olha só, também mais um casarão que faz parte da história de Curitiba. E aqui o edifício Rio Branco, Barão do Rio Branco, também projetado pelo Messner e pelo Salvador Cândia, e que foi um marco na arquitetura moderna curitibana, porque veja que ele é totalmente envidraçado e ele combina o residencial com o comércio. Olha só. E faz com que em todos os momentos do dia tenhamos iluminação. Para a gente ter uma ideia, quando esse prédio foi inaugurado, o nome do Messner era tão forte que o prédio era vendido da seguinte forma: Edifício Rio Branco, do autor do Teatro Guaíra. Então, o nome do Messner havia se tornado também uma divulgação do próprio edifício. Olha só que interessante, a gente às vezes se esquece disso. Ali a gente tem galerias, a gente já fez um vídeo só sobre as galerias aqui no canal também, então se você quiser conhecer as galerias de Curitiba ou parte delas, recomendo que você assista a esse vídeo. Olha só, a Marechal sempre movimentadíssima e sempre aquilo que a gente comenta, a natureza se articulando também com o espaço urbano. Olha só, aqui mais um pouco da Barão, os nossos postes republicanos que a gente tanto gosta. E agora vamos atravessar rapidinho que vai dar. A gente vai agora ali para a Praça Generoso Marques, em que a gente vai mostrar um edifício que é fundamental também para a gente entender a história de Curitiba. Mas antes eu vou mostrar um aqui da 15 só para a gente não deixar ele passar batido, porque ele é bem importante. Ele está aqui na nossa direita. Vamos lá. Essa é uma ideia que estava na minha cabeça já fazia um tempão para a gente construir esse vídeo a respeito dos prédios. Afinal, é algo que faz parte do nosso dia a dia e a gente acaba esquecendo. A gente acaba deixando de lado. A gente acaba não se dando conta da importância desses edifícios para a cultura e para a identidade curitibana. E o prédio é esse aqui, que foi sede do Clube Curitibano e que é mais um exemplar de Art Deco aqui na capital paranaense. Olha só, fundado ali, criado na década de 20 do século passado, e ele também é importantíssimo dentro da história curitibana. E aqui na nossa frente, olha só, uma edificação moderna. É isso que a gente fala. Curitiba operando em muitas e muitas linguagens. Em muitas e muitas linguagens. E é aí que mora o charme da cidade. Vamos lá que a gente ainda tem um chãozinho pela frente. Eu acho que quem conhece Curitiba já faz ideia do que a gente vai mostrar. Primeiro, a gente tem aqui a Casa Edith, que é um marco do comércio
curitibano, mas é também um marco arquitetônico da cidade, olha só. É com certeza um dos prédios mais bonitos aqui da região da Generoso Marques. Aqui a estátua do Barão do Rio Branco, que se você olhar, ele está olhando para o que seria a estação ferroviária. Mostra o compromisso de Curitiba com aquilo que era moderno, olha só que legal. E aqui a Helena Collodi. E claro, o Paço da Liberdade, criado por Cândido de Abreu entre 1914 e 1916, inaugurado em 17, para ser a prefeitura de Curitiba, na época, a nova prefeitura, e combinando elementos do neoclássico e do Art Nouveau para criar esse prédio que é um dos mais icônicos aqui de Curitiba. Ficou curioso para saber que prédios são esses aqui atrás do Barão? A gente tem um vídeo que a gente conta sobre eles, que é o vídeo sobre a Rua Riachuelo. Vamos olhar mais um pouquinho aqui o nosso Paço da Liberdade, que além de tudo tem um café delicioso e é um dos lugares mais legais e aconchegantes aqui de Curitiba. Hoje ele está sendo administrado pelo SESC, é uma unidade cultural do SESC, que você tem ali no quarto andar, por exemplo, exposições, você tem biblioteca, você tem espaços de leitura, você tem cursos, enfim, é um dos espaços culturais mais importantes aqui de Curitiba. E você pode visitá-lo de graça. Olha só, vocês sabem que a gente adora programas gratuitos aqui no canal. A gente vai andar mais um pouquinho, a gente tem mais alguns prédios para mostrar para vocês. Aqui a praça, felizmente um pouquinho degradada em alguns espaços, o que deixa a gente bem chateado, afinal é um espaço importante da cultura e, claro, também da identidade curitibana. Tem um que eu vou só chamar a atenção para vocês, porque a gente também já tem vídeo sobre ele aqui no canal. Pensando bem, a gente tem bastante vídeo sobre os prédios, mas a gente nunca foi apenas neles, como a gente está vindo nesse vídeo agora. Que é esse prédio aqui, onde fica Riachuelo hoje, mas que foi um prédio que pertenceu à família Auer. A gente tem um vídeo só sobre ele, e eu vou contar uma coisa para vocês. Tem uma situação bem inusitada que aconteceu nesse prédio, que resultou em tragédia. Então, se você quiser saber do que se trata, assiste ao vídeo sobre a história da família Auer e a sua importância para Curitiba, que você vai saber do que eu estou falando, olha só. Mas vamos só contemplar um pouquinho ele, que ele realmente é muito bonito. E aqui um prédio também mais moderno. Aqui, nesse lado, onde é hoje a Pernambucanas, ficava o casarão que abrigou Dom Pedro II quando ele visitou Curitiba. Olha só. Isso acho que você não sabia. Aqui a Praça Tiradentes, que claro, já tem um vídeo inteirinho para ela aqui no canal também. Então, se você quiser conhecer essa história, ela já está contada. Ah, outra coisa que eu vou mostrar para vocês também, que é super importante, que a gente pincela ela quando a gente fala da Praça Tiradentes, é esse edifício aqui, onde hoje é comércio popular e que por algum tempo foi a farmácia do Augusto Steffeld. Lá em cima você consegue ver um relógio de sol. Então, esse relógio de sol é marca também dessa região
desse prédio. E era aqui que aconteceu, foi aqui que aconteceu aquela grande revolta popular que ficou conhecida como Guerra do Pente, que também já tem vídeo aqui no Curitibano. Então toda essa área foi destruída numa revolta popular que aconteceu em dezembro do final, agora me fugiu se é 58 ou 59, mas que aconteceu aqui na região central e que devastou boa parte da capital paranaense, porque começou aqui na Tiradentes e foi para baixo, em direção a Cinelândia, em direção a outras áreas de Curitiba. Cinelândia que fica ali onde fica o Palácio Avenida hoje em dia. Mas o prédio que eu quero chamar a atenção de vocês é esse aqui, que é o prédio, que é o edifício Eduardo VII, construído pelo Miguel Calufo, que já comentamos aqui no Curitibano, também no vídeo sobre a família Auer. Quer descobrir qual que é a relação entre uma coisa e outra? Assiste o vídeo. Ele foi um hotel construído ali na década de 50, mais ou menos, e que era um dos edifícios mais luxuosos da cidade. Ele era o epíteto da modernidade e do luxo em Curitiba. Na década de 50 ele foi construído. Quando Miguel Calufo faleceu, na década de 60, ele se tornou um hotel. Em 2000 ele se tornou um espaço de alta rotatividade e de 2008 para cá ele ficou abandonado e agora ele está passando por um processo de revitalização. Ele é todo inspirado em um arranha-céu nova-iorquino, que é Floating Building, se eu não me falha a memória. E ele tem também traços extremamente modernos e que foi muito marcante para a época. Agora, segundo consta, ele está em reforma e vai ser reaberto como hotel. Vamos torcer. Ele é também importantíssimo na história curitibana. Vamos atravessar aqui que a gente tem mais alguns edifícios para conversar sobre. Hoje, sábado de manhã, Curitiba movimentada, 11h30, 14 graus, esfriou muito, muito mesmo. E, enfim, é a chegada do inverno real oficial agora na capital paranaense. Eu acho também que essa parte aqui, essa rua em específico, essa travessa, que liga a Dr. Muricy a Praça Tiradentes, a gente nunca chegou a mostrar. Então, também fica aí mais esse registro dessa área também, que é super bacana aqui de Curitiba. Aqui também a gente vai mostrar dois prédios. É bastante óbvio, claro. E o outro, eu acho que vai ser uma surpresa para vocês. Ou não, vai que você conhece esse edifício. A gente vai começar por aquele que é menos óbvio. Vamos lá. Na verdade, a gente vai começar pelo que é óbvio, que é, claro, que o prédio da Biblioteca Pública do Paraná, que a gente já mostrou aqui num outro vídeo, mas que merece a nossa atenção sempre, olha só. Também extremamente moderno, para a época em que foi construído, tem aí uma importância fundamental, só uma parte. Ali aquele prédio rosa, vocês sabem o que é? Casa Andrade Muricy, que a gente já falou sobre ela também aqui no vídeo em que a gente conta a história da rua Dr. Muricy,
E vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a rua e o prédio. Então aqui. É uma construção, veja, com traços modernos, com traços retos, que mostravam o arrojo de Curitiba para a época em que ela foi construída, ali na década de 50, 60 também. Ou seja, aquilo que a gente já falou aqui no canal, a preocupação de Curitiba em ser uma cidade, sim, vista como moderna, como engajada e como presente nas discussões arquitetônicas que se fazia na Europa e em vários outros lugares. Vamos olhar aqui com calma também. A biblioteca pública, que tem, claro, não só essa importância arquitetônica, mas é instrumento de formação de muitos leitores. Olha só, eu mesmo frequentei demais a biblioteca, olha só, lindíssima, sempre. Eu acho que vale um vídeo lá dentro. O que vocês acham? Biblioteca pública aí com mais de 150 anos. É quem publica o jornal Cândido, para quem com quem eu colaboro de vez em quando, e que recentemente eu entrevistei o José Castelo, um nome importantíssimo da cultura brasileira. E o outro prédio é esse aqui, o Brasilino de Moura. Também ali um prédio moderno da década de 60 e que é conhecido como Balança Mas Não Cai. Por quê? Veja as esquadrias lá em cima, olha só, presta atenção, como elas são inclinadas. Isso fez com que o prédio tivesse certa estranheza de início. Hoje ele já está, obviamente, extremamente incorporado à arquitetura da cidade, mas na época da sua inauguração ele foi, claro, que um choque. E mais uma vez, prestem atenção no quê? Nos cantos arredondados. O próprio edifício Barão do Rio Branco, que a gente mostrou agora há pouco, era para ter esse canto arredondado, mas o Meisner não fez, ele não quis cumprir essa determinação, que caiu depois e, enfim, não faria mais sentido. Mais um painel, dessa vez do filme do Woody Allen, Que é a Tigresa. Ou do Que é a Gatinha. Eu confundo esses dois filmes, às vezes, que são lá do comecinho da carreira do Woody Allen. Então tá aqui imortalizado também nas paredes de Curitiba. A gente tem o Palácio Avenida ali na frente, que eu não vou contar a história dele, porque a gente tem também um vídeo aqui no canal, na rua 15 de novembro, contando a história desse marco arquitetônico da cidade, marco cultural, marco identitário de Curitiba. Então eu acho que a gente vai chover no molhado se a gente falar dele. Mas a gente vai falar de um prédio em frente a ele, que também é muito importante e que eu frequentei, e eu vou explicar para vocês o porquê. Ó, Curitiba com arte de rua, o bondinho, que a gente já contou a história dele aqui no canal. Então também a gente não vai falar sobre ele porque ele já é citado em outros vídeos. Olha só. Mas o prédio que a gente vai mostrar é esse aqui. O edifício Avenida, projetado pelo Meisner também. E mais uma vez segue aquelas linhas quadradas, modernas, mas que geram uma iluminação imensa. E eu frequentei muito esse prédio no 19º andar, porque a minha oftalmo é aqui, era aqui, agora é no prédio em frente. Vamos lá. Então, também é um projeto do Meisner. Ah, uma coisa que eu esqueci de contar é o seguinte.
O Marumbi, lá na frente, que tem esse nome, lá atrás no vídeo, que tem esse nome por conta da cadeia de montanhas aqui do Paraná, como ele foi construído ali na época da Segunda Guerra Mundial, acreditava-se que dentro dele, no subsolo, existia um bunker contra ataques. Olha só, uma anedota que circulou por muito tempo e que às vezes ainda povoa a imaginação de algumas pessoas. Vamos lá que a gente tem ainda mais alguns prédios para a gente ver. Aqui, mais uma vez também, alguns prédios que infelizmente acabam esquecidos pela cidade, mas que tem a sua importância histórica. Vamos lá. E aí, o que você está achando de visitar Curitiba dessa maneira? Visitando os seus prédios. Tem um site aqui em Curitiba e tem um livro também chamado Prédios de Curitiba, que eu recomendo bastante para quem quiser saber mais sobre os prédios aqui da cidade. É um material de pesquisa também desse vídeo e é um projeto muito bacana, muito legal, que valoriza esses aspectos da cidade. Claro que o outro prédio que a gente vai mostrar é o Moreira Garcês, que foi por muito tempo o terceiro maior prédio do Brasil, construído no começo do século passado e que ali teve uma importância muito grande porque foi aqui que aconteceu a primeira transmissão de televisão aqui em Curitiba. Então era uma gravação feita nos andares superiores e transmitidas para uma loja que ficava no subsolo, aqui no térreo. Ali a gente tem o edifício Tijucas, que a gente já falou sobre ele quando a gente fala em galerias, então a gente não vai abordá-lo novamente. Ali do lado a gente tem o Asa, também, aqui na nossa frente, na verdade. Esse prédio que se ergue aqui no nosso horizonte, que também tem uma das galerias mais bonitas aqui da cidade. A gente já falou sobre ela, já mostrou o Asa aqui no canal. Vamos só parar, olhar um pouquinho. Curitiba acontecendo. Olha só que legal. É isso que a gente fala, a cidade, ela se organiza dessa maneira. As pessoas se articulando, as pessoas ocupando os espaços e, claro, deixando inclusive a cidade mais segura para quem passeia e visita os espaços urbanos. A gente vai mostrar um edifício que eu já mostrei, mas esse eu acho que não tem como a gente passar sem falar dele, que é o edifício Anitta, que foi projetado pelo jornalista Frederico de Oliveira, ali na década de 50, e que é bem peculiar. Primeiro porque, na época da sua construção, ele não tinha nada demais, ele era apenas um edifício, uma casa. Mas com o passar do tempo, esse edifício foi ganhando importância, a sua arquitetura foi ganhando relevância também como estética, e a gente tem um segredinho.
Veja como Curitiba tem essas peculiaridades que a gente fala. Não à toa, a gente tem um trio aí de arquitetos que eu acho que são fundamentais para a gente entender a cidade, que é o Lolo Cornelsen, que fez, por exemplo, entre vários projetos, mas ele fez o estádio do Curitiba. A gente tem o Rubem Meisner, que a gente está falando dele praticamente o vídeo inteiro, e a gente tem o Vila Nova Artigas, que nasceu em Curitiba, projetou várias coisas aqui, a gente já falou inclusive da casa na Rua da Paz, mas que foi fundamental para o modernismo brasileiro. Olha só, o edifício Anitta, que tinha o Café Metrópolis, que era o café favorito do Francis Ford Coppola, diretor do Poderoso Chefão, quando veio para Curitiba em 2013. Mas o que eu quero que vocês notem é o seguinte: primeiro, que em tempos que não outono, o prédio fica lindíssimo com essas trepadeiras carregadas e verdinhas. Depois, olhem lá a casinha. Isso aí, é um prédio com uma casinha em cima que faz com que ele seja aí esse charme todo. Olha só que legal. Além do Café Metrópolis, tem o Ostra Bêbada ali do lado, que também é bem bacana. Enfim, é um deleite para quem gosta de arquitetura, para quem gosta de história, para quem quer entender um pouco mais da nossa cidade. Isso é muito importante, a gente conseguir criar essas relações entre espaço urbano, como a gente ocupa esse espaço e como que esse espaço também nos dá a possibilidade de ocupá-lo. E a gente ter o que? A sensibilidade de olhar para tudo isso e conseguir identificar a beleza que muitas vezes está escondida por a gente não ter essa disciplina de olhar. Aqui, esse prédio é o Asa ainda, então ele pega toda essa quadra, é um prédio importantíssimo aqui da capital paranaense. Agora vai fazer muito barulho, vou ficar quieto. Vamos lá, a gente já está quase chegando ao fim da nossa visita. Bar do Ligeirinho, famosíssimo aqui em Curitiba também, com seu edifício também com uma arquitetura suntuosa, bonita, que claro, chama atenção. Agora, olhem esse prédio verdinho, charmosíssimo e escondido aqui. Olha só que legal. Com aquela sacadinha que a gente sempre comenta, que na verdade não é uma sacada, é só uma protuberância da própria obra. A gente já mostrou essa região, esse lado aqui para vocês também, então a gente não vai também se alongar muito aqui, mas eu preciso fechar com um edifício maravilhoso que merece ser mencionado. Aqui vai ser aquele caos para a gente atravessar. Então a gente tem que esperar um pouquinho. Então vamos aproveitar para quê? Contemplar, óbvio. Olha só. Curitiba e seus prédios. Vamos lá, rapidão. É a Curitiba da vida real mesmo, que a gente vai mostrando como que é a cidade sem cortes, como que é a cidade
na vida real, como que ela acontece. Por isso que eu digo, o curitibano é sempre a Curitiba por quem conhece Curitiba. Olha só. Tem um painel lindíssimo aqui na frente, que a gente já falou sobre ele também em outro vídeo. Então, se você quiser saber que painel é esse, ele está no vídeo sobre as Mercês. Ali a gente conta a história desse painel. Ali para frente a gente tem o Sesc da Esquina, que foi projetado também pelo Rubem Meisner, mas aí, esse sim, com formas brutalistas, com formas mais cruas, e que revelam também essa preferência do Meisner por essa estética. Uma das, né? O que eu queria chamar a atenção para vocês é esse prédio curvo aqui. Olha só, ele fica na Rua dos Chorões, que a gente já falou aqui no vídeo também, mas olha só. Ele é um prédio que ele acompanha a esquina. Olha só que legal. Ele é um prédio que respeita a rua. Se eu não estou enganado, o nome dele é Edifício Itália. Posso estar enganado. E eu não me lembro o nome dos arquitetos agora. Mas é um prédio que sempre me chamou a atenção justamente por essa peculiaridade, olha só. Que legal. E aí, o que você achou de visitar Curitiba olhando para cima? A gente está aqui na esquina da Visconde de Nácar, com a Rua dos Chorões e a Cruz Machado. Mas o que eu quero saber de você é, que prédios você gostaria de ver aqui no Curitibano? Que outros temas também você gostaria de assistir aqui? Deixa pra gente aqui nos comentários. E foi um prazer poder caminhar com vocês visitando Curitiba. E olha só, esse sim é o nosso último prédio, o Curitiba Trade Center, prédio moderníssimo, extremamente imponente, inspirado nos arranha-céus dos Estados Unidos, sobretudo nos filmes de Hollywood. E eu já entrei nesse prédio, mas isso é história para um outro vídeo. É um prédio moderno, recente, da década de 90 e que tem uma beleza diferente. E aí, conta pra gente o que mais você quer ver aqui no Curitibano. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Não deixe de compartilhar esse vídeo com sua família, com seus amigos e, claro, considerar ser membro aqui do canal. Um abraço e até lá. Tchau, tchau!